Notícias de estupro, principalmente envolvendo crianças e adolescentes, causam uma espécie de repulsa na gente, né? E não é para menos. Estupro, exploração e importunação sexual são crimes repulsivos, mas que acontecem todos os dias. A média é de 7 violações a cada hora no Brasil. Um caso a cada 8 minutos, segundo um levantamento do Disque Direitos Humanos. E as principais vítimas são as meninas menores de 13 anos de idade. Abusos que ocorrem, na maioria das vezes, dentro de casa e por alguém próximo da família. Mas as vítimas, muitas vezes silenciadas pelo medo, dão sinais. É preciso sensibilidade para perceber e coragem para denunciar. A perversidade de quem se aproveita da fragilidade da infância para cometer esse tipo de crime e o trabalho especial da polícia para prender os abusadores são o tema da reportagem especial de hoje, do MG1. Onde estavam todos? Eu só queria que alguém, que não ele, tivesse me procurado uma única vez naquele pique-esconde do terror e tivesse me perguntado o motivo de tamanho pavor. O relato que traduz uma sensação de abandono também era um pedido de socorro. História real que virou livro. Estas páginas falam sobre a Vanessa, que durante anos foi silenciada pela violência. Primeiro, nós vítimas, somos silenciadas pelo abusador. Depois nós somos silenciadas pela vergonha, pela culpa, porque a gente entende que de alguma forma, por não ter falado, a gente permitiu que aquilo acontecesse. Muda o personagem, mas a história se repete. Longos anos separam esta mulher da menina que foi violada várias vezes quando era criança. Mas a memória dos abusos continua tão viva que é como se o tempo não tivesse passado para mais esta vítima. Isso ainda mexe comigo bastante. Então, assim, já melhorou muito, já consigo falar um pouco mais, mas é difícil, ainda é difícil. Se eu entrar em um ambiente fechado, com aquele cheiro de guardado, aquilo pra mim é um clique. É como se eu estivesse entrando no quarto que ele fazia comigo. Para cada ferida, uma lembrança e para cada lembrança, um trauma. As feridas da Vanessa impactaram na própria identidade. Eu adotei essa postura de não assinar os meus sobrenomes a partir de 2022, pouco antes do lançamento do meu livro. Por quê? Não houve um acolhimento por parte da minha família. O meu abusador, ele é irmão do meu pai, então não houve esse acolhimento por parte da família do meu pai e, consequentemente, até por um certo receio, vergonha, enfim, também não houve por parte da minha mãe. Então eu decidi que eu não usaria mais publicamente os meus sobrenomes. Essas duas mulheres representam milhares de vítimas. São sobreviventes de um crime que não cessa, pelo contrário. Dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais mostram um crescimento dos casos nos últimos 3 anos. Em 2022, na faixa etária de 0 a 11 anos, foram 1.619 vítimas no estado. No ano passado, esse número subiu para 1.944, aumento de 20%. Neste ano, de janeiro a junho, 913 crianças foram vítimas de estupro, média de 5 casos por dia. Já na faixa etária dos 12 aos 17 anos, foram 2.107 vítimas em Minas Gerais em 2022. No ano passado, 2.154, aumento de 2%. E no primeiro semestre deste ano, mais de 1.000 adolescentes foram vítimas de estupro. Por trás da estatística, cada número conta uma história e muitos relatos costumam ter um ponto em comum. Sem a proteção da família, os agressores se aproveitam da inocência da vítima para agir, ameaçar e transformar o abuso num mal crônico, que se repete. Essas crianças, elas vêm sendo abusadas cronicamente e elas não têm essa percepção do abuso. Ou elas são ameaçadas de alguma forma. Quando chegam, às vezes, na idade da adolescência, é que elas vão ter essa percepção. Ou alguns pais, muitos pais percebem essas questões também de comportamento,
as crianças mudam o comportamento, né? E quanto mais rotineiro é o abuso, mais sinais as vítimas dão. Às vezes uma sexualização, né, precoce, né? Um atraso no desenvolvimento escolar, algum sinal clínico, né? Um corrimento, um sangramento, algo desse tipo. Alteração de alimentação, às vezes uma obesidade ou uma falta, né? Uma diminuição de apetite. Então são vários, ou às vezes até a manifestação de uma doença sexualmente transmissível. O Observatório de Segurança Pública também pesquisou a relação de proximidade da vítima com o criminoso. De janeiro a junho deste ano, em 72% dos casos de estupro contra crianças de 0 a 11 anos, o agressor foi alguém da família ou da convivência dela. Na faixa etária dos 12 aos 17 anos, o percentual se manteve parecido, 75%. E a casa onde a criança e o adolescente moram aparece como o lugar onde a maioria dos casos acontece. Vanessa, que foi abusada pelo tio, cresceu com a dor de não ter sido acolhida pela família. E exatamente por isso escolheu o caminho da escuta. Há 5 anos, ela fundou o Instituto Mila, Movimento Infância Livre do Abuso. Hoje se dedica a ouvir outras vítimas e a salvar quem está vulnerável à violência sexual. Nós estamos aqui para fazer esse acolhimento, desde o fato acontecido, seja uma orientação. Muitas vezes a vítima, principalmente de casos ocorridos na infância, quando ela não revela, né, como foi no meu caso, ela só quer um acolhimento. A nossa grande mensagem é trabalhar a prevenção. Escuta e acolhimento fortalecem e são fundamentais para seguir em frente depois do abuso. Mas procurar a polícia também é importante para deter o criminoso. Mesmo os casos antigos devem ser denunciados. O tempo de prescrição começa a contar quando a vítima completa 18 anos. E a lei diferencia estupro de importunação sexual, mas os dois são considerados crimes com penas previstas no Código Penal. O crime de estupro, para que ele ocorra, é necessário que haja violência ou grave ameaça. Já o crime de importunação sexual, basta a prática de um ato libidinoso sem o consentimento da vítima. Nos últimos meses, muitos casos de estupro ganharam repercussão aqui na capital. O tempo todo ele me ameaçava de morte, o tempo todo. Não teve uma hora que não me ameaçou de morte. Depois disso, foi muita tortura, muita agressão. Os abusos foram cometidos nesse local, em condições insalubres. A notícia de uma mulher que teve que se fingir de morta depois de ser estuprada e agredida a pedradas. A Polícia Civil concluiu as investigações daquele estupro envolvendo um motorista de aplicativo e uma jovem de 19 anos. Caso absurdo e revoltante. Está preso um homem suspeito de estuprar. O noticiário violento choca, causa indignação, mas amplifica a voz da vítima e encoraja novas denúncias. Dar visibilidade a este tipo de crime é reconhecer que ele persiste em nossa sociedade e precisa ser combatido. Quem sobrevive ao abuso não esquece, mas prosseguir com a vida fica um pouco mais fácil quando a justiça identifica e pune os criminosos. Um dos casos mais impactantes foi o desta mulher que, após sair de um show onde consumiu bebida alcoólica, foi deixada desacordada na calçada por um motorista de aplicativo. Câmeras registraram quando um homem se aproximou e levou a jovem carregada para um campo de futebol, onde ela foi estuprada. Graças às imagens de circuito de segurança, o abusador foi identificado e preso. Nós estamos cada vez mais preparados para poder avançar nessas investigações de crimes sexuais. Hoje nós contamos, inclusive, com uma parceria com o Instituto de Criminalística que tem avançado demais nas investigações através de exames de DNA, que tem permitido a identificação desses agressores. Então, muitas vezes crimes que antes não geravam uma identificação ou uma responsabilização criminal, hoje estão sendo punidos e esses agressores estão sendo achados, muitas vezes anos depois de cometer esses delitos.
Os crimes de violência sexual têm notificação compulsória. Significa que os profissionais de saúde são obrigados a informar as autoridades sobre todos os casos recebidos. Em Belo Horizonte, o Hospital Júlia Kubitschek é referência nesse tipo de atendimento. Existe um convênio, chama Programa de Humanização de Vítimas de Violência Sexual, que é um convênio entre os hospitais credenciados, Polícia Civil de Minas Gerais, que existe desde 2010, em que essas mulheres, além do atendimento em saúde, é feita também uma coleta de material para eventual comparação de DNA, para que ela não precise procurar o IML e ter a repetição daquela história. O interessante nesse atendimento ambulatorial é que ela é atendida pelo médico, pelo assistente social, pela psicologia, pela enfermeira, em um mesmo momento. Isabela Maria é investigadora da Polícia Civil e psicóloga. Alerta para um outro recorte importante da violência sexual. É que as próprias vítimas não têm clareza de que muitas vezes sofrem abusos sexuais dentro da relação íntima de afeto. O que nós percebemos aqui? Que muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer uma relação abusiva enquanto sexual. Elas não conseguem. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura, eu posso dizer assim, de uma cultura machista, patriarcal, que fala muito dessa questão de mulher servir ao homem, mulher enquanto objeto deste homem. Ela trabalha na Casa da Mulher Mineira, uma outra delegacia preparada para o acolhimento. A gente tem muito cuidado em ouvir essa mulher, tá? Por isso que todo mundo fala, nossa, o atendimento demora. Sim, demora porque nós temos aqui profissionais qualificados para ouvir essa mulher com todo o respeito que ela merece. Esse tatame é lugar de trabalho e também de reflexão. Tanto é que Jussara virou faixa preta na luta contra o abuso. Ela decidiu criar na comunidade Morro do Papagaio, região centro-sul da capital, o coletivo Mulher Bela da Favela. Sofri violência doméstica por alguns anos, né? E essa falta mesmo de apoio, essa falta de orientação, essa falta de acolhimento me fez sentir vontade de fazer esse apoio, nem que seja pequeno, né, para as mulheres não se sentir tão perdidas. Até mesmo hoje, com essa onda de violência sexual também, com as crianças, a gente dá essa orientação para os pais, que a gente começa a orientar os filhos desde pequeno, né? Para muitas mulheres sobreviventes do abuso, acolher, ajudar, proteger e alertar outras mulheres vira bandeira de luta. E ainda que reviver a própria história machuque, falar sobre ela também auxilia no processo de cura. Cada momento eu vou vencendo uma etapa desses bloqueios e dessas dores que eu sofri na minha infância. Eu não sei se eu consigo ainda chegar na cura, mas é um processo que eu preciso passar para cicatrizar, nem que seja um pouco essa ferida. Quando a gente fala sobre